eu vou te ensinar como configurar uma rede wireless Enterprise usando o Cisco Flex Connect. Tudo bem, pessoal? Bruno de novo aqui, e antes de começar a explicar sobre como fazer essa configuração, claro que eu vou te dar um pouco da base teórica para tal. Afinal de contas, esse é um vídeo da série Advanced, ou seja, tem um pouco mais de detalhes, tem um pouco mais de profundidade, não são aqueles fundamentos que eu costumo mostrar, mas também é uma abordagem de rede sem fio que é muito usada em grandes corporações. Essa abordagem onde você tem uma controladora wireless e você também tem a possibilidade de fazer aí um servidor DHCP junto com a própria controladora. Claro, existem várias abordagens que a gente pode tratar isso aqui. Tá? Esse vídeo aqui não é definitivo. Quando você pensa em uma rede Wi-Fi de grande porte, você está falando também de uma rede que pode ter 100 equipamentos, pode ter 1000 equipamentos, pode ter 5000 equipamentos, onde você pode ter aí 1, 2, 3 controladoras, fazendo redundância, e também com várias abordagens aí, inclusive com controladoras atuando na nuvem, como por exemplo as soluções Cisco Meraki, mas não é o nosso caso aqui no momento. Enfim, sem mais delongas, vamos mostrar como é que faz isso. Antes de começarmos o Lab efetivamente, é sempre bom entender um pouco dos fundamentos. É algo que eu sempre prego, tanto nos meus vídeos do YouTube, tanto nos meus cursos online e presenciais. Entendo que esse curso, esse material, ele tem um nível um pouco mais avançado, mas você pode nivelar o pessoal antes de fazer o laboratório em si. Perfeito, pessoal? Então, quando você pensa em Wireless LAN Controller, você está pensando numa rede Enterprise, uma rede de pequeno, grande ou muito grande porte, 100, 200, 1000 access points. E uma tecnologia que é interessante vocês conhecerem é o Cisco Flex Connect. O Flex Connect, pessoal, ele é uma tecnologia proprietária da Cisco, Eu imagino que outros fabricantes tenham algo semelhante. Qual é a ideia do Cisco Flex Connect? Ele fornece uma certa disponibilidade maior para os access points e também aí um menor uso de recursos da rede. Vou te explicar. Essa é uma solução para implantação de redes remotas. Por quê? Porque quando você fala em controladora, uma WLC, uma Wireless LAN Controller, veja aqui a figura comigo. Você pode ter essa topologia aqui, que é o que eu estou usando como exemplo. Então eu tenho a controladora e dentro daquele prédio, daquela LAN, em teoria você tem que ter uma controladora wireless por localidade. Só que isso, pensando, por exemplo, num local muito capilar, com muitas filiais, por exemplo, não é tão viável, a não ser que você use o switch como controlador wireless. Em redes menores, você tem essa possibilidade, você tem equipamentos que têm essa facilidade. Mas se você está falando de uma rede aí, nacional ou até internacional, você pode concentrar uma controladora num ponto e fazer a comunicação entre os pontos remotos. Então, o legal do Flex Connect é isso, que você permite que essas pontes façam a conectividade com os clientes sem precisar ter uma controladora em cada filial. Perfeito, pessoal? Então, o que aconteceria normalmente aqui? Esse access point, para que ele ficasse ativo, ele teria que fazer um túnel, uma comunicação daqui até a controladora. Um túnel que a gente chama de CAP-WAP, que é um outro protocolo que eu não vou entrar no mérito agora aqui, para não ficar muito complexo o nosso vídeo, mas um túnel que serve para você fazer a autenticação, o monitoramento do access point. Então, o que acontece? Se esse cara aqui morre, a rede inteira morre, Então, você tem que ter um backup, perfeito, mas mesmo assim, você acaba gerando um fluxo de dados muito grande dentro da WAN. Então, com o Flex Connect, você consegue fazer, uma das formas principais de você usar o Flex Connect é fazendo com que o access point haja de maneira autônoma, não precisando criar esse túnel aqui saindo do access point, chegando na controladora. Então você não precisa criar o túnel CAP-WAP. Porque se numa situação tradicional de controladora esse túnel cair, por algum motivo, imagina, eu tenho uma rede WAN aqui, eu tenho um link da Oi, um link da Lumen, enfim, e esse link cai, essa filial fica sem conectividade Wi-Fi.
Então, realmente, por mais que você tenha, por exemplo, duas controladoras, eu tenho uma controladora aqui e eu tenho uma segunda aqui. As duas, se estiverem na mesma rede, não vamos ter uma redundância efetiva. Tudo bem, pessoal? E o legal disso é, se você não tem esse túnel, você consegue passar as configurações para o Access Point. Ele age de forma autônoma mesmo por algumas horas, alguns dias aí, ou a controladora fora. Você consegue fazer o quê? Você consegue com que a rede não pare de funcionar se a controladora parar de funcionar. Né? Ficou até um pouco estranha a frase, né? Mas o Access Point não para de funcionar se a controller para de funcionar, ou então ela ficar inacessível por algum motivo. Haja visto que você está falando aqui de matriz e filiais, por exemplo, a chance de um link de dados ficar inoperante e você gerar aí ruído, né, na sua corporação, você gerar aí desconforto com seus clientes, especialmente no ambiente corporativo que é majoritariamente wireless atualmente. Agora sim, vamos para o que interessa. Maravilha, pessoal. Então agora vamos começar com as configurações de uma WLAN Enterprise, né, usando aí o WPA2 Enterprise e também o Radius, além de configurar um escopo DHCP. Então eu dividi esse laboratório em três partes. A parte número 1 é criar a WLAN em si, onde eu vou, a primeira parte aqui, primeira etapa da primeira parte, criar essa interface VLAN, uma interface VLAN que vai propagar os dados da rede Wi-Fi nova, configurar controlador wireless para usar um servidor Radius, né? Ou seja, esse servidor aqui ele será nosso servidor de autenticação. Maravilha? No seu mercado, aí, na sua empresa, você pode usar também aí servidores diversos, como Takacs e Active Directory, perfeito? E, como consequência, você pode integrar essa sua rede Wi-Fi junto à sua corporação, junto ao login e senha da sua corporação. Maravilha? Depois, vamos criar efetivamente a WLAN, né, aplicando as configurações e configurar a segurança dela através aí do WPA2 Enterprise. Posteriormente, vamos configurar o escopo DHCP, né, para que os equipamentos que vão entrar na rede, né, os notebooks, celulares, etc., no momento que se conectem no Access Point, eles automaticamente peguem, né, abre aspas, né, peguem um IP. E também configurar o protocolo SMNP para que ele informe problemas caso necessário. E, para finalizar, conectando ao host. Eu confesso para vocês, pessoal, que muito embora todo esse procedimento seja feito aí via interface gráfica, eu acho mais agradável trabalhar com linha de comando. O Package Tracer aqui, ele especialmente pensando em controlador, ele não te permite essas configurações em linha de comando. Mas vamos trabalhar com o que a gente tem e o que o mercado oferece. Então, uma coisa que é importante falar para a primeira etapa, né? Cada WLAN, pessoal, ela vai precisar aí de uma interface virtual dentro da controladora. Então, essas interfaces elas são chamadas de interfaces dinâmicas. E essas interfaces dinâmicas aí, elas são usadas para você passar o tráfego, né? Passar o tráfego através dessa VLAN, que foi o que eu mencionei agora há pouco. Maravilha? Enfim, vamos fazer o que interessa. Preciso acessar essa controladora wireless aqui, então eu não acesso ela diretamente, tá? Eu acesso ela via interface web. Então eu vou usar esse computador aqui para fazer o acesso a ela, perfeito? Então se eu colocar o mouse em cima, deixa eu ver se aparece o IP dela. Aparece sim, 92.68.200.254. Então vamos usar aqui o nosso computador para que ele consiga aí, né, fazer o acesso até a controladora. Eu vou maximizar a tela aqui para facilitar o nosso entendimento, né? Então vou colocar aqui HTTPS 92.68.200.254. Já tinha feito aqui, então só faço colar, né? Lembra que é HTTPS //. Perfeito? Então eu vou dar Enter e a gente já entra aqui na controladora. Tá com login e senha padrão, então o username é admin e a senha Cisco 123, sendo que o C de Cisco é maiúsculo. Então faço o login, demora um pouquinho aqui, mas ele já vai entrar na interface gráfica. Vejam aqui, já tenho aqui uma interface gráfica, diz que ele suporta até 150 access points, né, uma empresa aí de pequeno porte, médio porte.
Maravilha? Então, o que é interessante mencionar aqui logo de cara, né? É que esses 150 access points, com uma controladora, através da tecnologia Flex Connect, você pode ter esses access points em vários locais diferentes, né, em vários locais remotos, em várias LANs distintas, e sendo controlados por um único access point, o que é bastante interessante. Perfeito? Então, depois que a gente entrou aqui, tem várias opções, né? Como eu mostrei, caso você não tenha visto, né? Eu mostrei um vídeo anterior também falando da controladora. Mas você tem várias possibilidades aqui de configuração, seja de WLAN, seja da própria controladora, seja da configuração do espectro eletromagnético, né? Do wireless, seja detalhe de segurança, gerenciamento e etc. Claro que a gente não tem como ver tudo isso aqui, mas a gente vai direto ao ponto, aquilo que você aí para o mercado necessita. Então, eu vou primeiro aqui em controladora para criar justamente nossa VLAN interface. Clico aqui, logo em seguida eu vou lá em interface e vou criar minha interface. Eu tenho aqui uma interface virtual, né? E tem a interface de gerenciamento, que é a interface usada aqui para a gente acessar a nossa controladora, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova interface virtual para que eu coloque nessa interface virtual o tráfego de rede efetivo, né? O tráfego de dados, né? Com novos SSIDs e assim sucessivamente. Então, assim farei. Cliquei em New. Vou colocar aqui o interface name. Pode ser vários nomes, tá, pessoal? Só como padrão aqui, até mesmo o padrão do laboratório, é WLAN número 5 e o VLAN ID, né, você pode botar vários números, né, mas como padrão eu vou deixar aqui também o número 5. Perfeito, pessoal? Então eu vou aqui e aplico, e como consequência aí você cria aí já uma interface virtual. Claro que você tem que configurar mais coisas, né, para que essa interface virtual funcione, e é isso que a gente vai fazer agora. Agora a gente vai também configurar qual vai ser a porta física, né, dentro daquelas portas, né, que a controladora tem. Então eu vou colocar aqui a porta número 1, perfeito? E também vou configurar aqui, né, dentro, né, desse escopo, né, dentro aqui desse escopo que a gente está configurando, né, qual vai ser o endereço IP, né, e a máscara de subrede. Então vamos lá. Então o endereço IP será 192.168.5.254, né, que é o endereço aqui na nossa controladora. Temos aqui a máscara de subrede, vai ser um /24, 255.255.255.0. Você não sabe o que é /24, né? Você não sabe o que é gateway, você não sabe o que é VLAN ID. Eu sugiro que você faça um curso de rede mais completo, como o meu, a minha formação em rede de computadores, onde eu tenho aqui mais informações na descrição para você. Maravilha? Ela é a porta de entrada aí para que você se torne um profissional de infraestrutura de TI e telecomunicações, e já foi feito aí por milhares de pessoas. Então, sem mais delongas, depois de eu dar meu jabá, vamos com tudo, né? O gateway aqui, né? O gateway vai ser o 92.168.5.1. 92.168.5.1. Ou seja, o que é o gateway, pessoal? O gateway vai ser aqui a porta de saída, né, dessa controladora. Então, antes de salvar aqui, né, provavelmente o gateway deve ser esse cara aqui. Algum desses caras aqui deve ser o gateway. Exatamente, está aqui, o 92.168.5.1 é a minha interface aqui, Gigabit Ethernet 0.0.0.5, uma subinterface. Então, esse é o gateway de saída, né, para que você consiga aí acessar o servidor Radius, pessoal. Isso aqui, esse símbolo aqui, é um símbolo de um switch router, né, um switch que eu estou tanto na camada 2 quanto na camada 3. Enfim, voltando aqui para a nossa configuração. Default Gateway está configurado aqui. E também o servidor DHCP primário, né, que também vai ser o 92.168.5.1. Então, o próprio roteador ali, né, ele vai ser o servidor DHCP, isso é bem comum. É comum também, pessoal, você usar como servidor DHCP, né, a própria controladora. Ela é bem apta a fazer isso também, tá? Entretanto, né, ela acaba sendo mais um ponto de falha, né? Mas se você tiver uma rede de pequeno porte, 50, 60, 70 equipamentos, penso ser de bom tom você usar sim
a própria controladora como servidor da HCP, até como uma questão de redução de custos, tá? Não tem problema nenhum em relação a isso. Então, para sumarizar o que a gente fez aqui, o que a gente fez aqui? A gente configurou uma subrede 192.168.5, né, barra 24, perfeito? E o default gateway vai ser o roteador, né, como eu falei para vocês, né, o 5.1, maravilha. E eu estou dizendo aqui, né, que esse gateway, né, ele vai redirecionar o tráfego, né, o fluxo de dados do usuário. Então, quando eu coloco aqui Primary DHCP Server, eu estou dizendo que para que o cliente, a controladora aí, pegue endereços IPs, né, ela tem que falar com o roteador número 1, e esse roteador número 1 já está pré-configurado com um servidor DHCP. Maravilha, pessoal. Agora sim, a gente faz o quê? Nunca se esqueçam de aplicar. Então ele dá uma mensagem dizendo que a controladora pode ficar desabilitada e alguns clientes podem cair, né? Então toda modificação que você faz, é importante que você faça ela em um ambiente mais controlado, seja no final de semana, onde tem menos gente, ou então agora no período pandêmico, né? Onde as pessoas ficam mais de home office e de repente o seu escritório pode estar vazio. Enfim, de bom tom você não fazer isso aí no horário comercial, porque pode ser que dê tudo certo, mas se existe a chance de dar problema, né, eu sempre digo, vai dar. Então, vamos procurar reduzir os riscos, tudo bem? Vamos agora para a etapa número 2 da parte 1, que é configurar o servidor Radius, né, como servidor de autenticação para a controladora. Então você tem que ir aonde? Aqui na parte de segurança, Security. Clicou em Security e você vai criar aí uma nova instância de segurança. Então vai clicar em novo. Sempre demora um pouquinho mesmo, né, pessoal? Existe uma carga de CPU e RAM sendo emulada aqui. E depois a gente vai especificar qual vai ser o endereço IP desse servidor Radius. Qual vai ser o endereço IP, pessoal? Deixa eu ver aqui, né? Servidor Radius, né? Coloca o mouse em cima, 7231.1.254. Então esse aqui é o meu servidor Radius, estou até clicando em cima dele aqui para ver mais detalhes sobre ele, né? Mas eu acredito que não seja necessário mais muita coisa. Maravilha, então vamos voltar para a controladora. Vou colocar aqui o endereço 172.31.1.254. Esse aqui é o endereço IP do meu servidor Radius, pessoal. E eu tenho que colocar uma senha, né? Uma senha aí padrão para que haja autenticação entre a controladora e o servidor Radius. Como o servidor Radius já está pré-configurado, eu já coloco a senha aqui, que é Cisco 123, né? Vou até escrever de novo para não correr o risco de ter escrito errado, digitado errado. Cisco 123, sendo a letra C de Cisco, letra maiúscula. Sempre lembrando, pessoal, isso aqui, essa nomenclatura para fins didáticos, mas não é de bom tom você ficar reutilizando aí no ambiente operacional siglas, né? Siglas não, né? Senhas iguais. Perfeito? Nunca se esqueça, sempre aplique as configurações. Eu apliquei aqui e agora já temos aqui o nosso servidor Radius configurado. Maravilha? Então agora vamos criar a nossa WLAN em si. Maravilha, então agora vamos clicar aqui em WLAN e vamos criar uma nova WLAN. Create New, Go. Sempre espera um pouquinho, né, pessoal? E vamos criar um profile name aqui, pode ser qualquer coisa, tá? Eu vou manter o padrão aqui, né? O andar 2, empregados, né? E o SSID, eu vou colocar o SSID número 5, mas pode ser o que você quiser, tá? E para manter, né, o padrão, eu vou colocar como ID dessa rede o número 5. O host vão precisar aí desse SSID, né, para você se conectar até a rede. Maravilha, então você vai aqui e aplica. Não acabou. Ainda precisamos fazer outras configurações. Já esse ID aqui, pessoal, que eu configurei abaixo, é um valor aleatório, tá? Você pode usar, só usado como um label, né, da WLAN, mas você pode configurar o número que você quiser. Agora que eu apliquei, eu vou agora criar aí as novas configurações da rede.
Então a primeira coisa que tem que fazer, né, pessoal, é ativar a rede. Está aqui, ó, floor to employees, né? Tá até errado aqui. É floor. Agora eu vou colocar o status enable. Tem que clicar isso aqui, senão a rede não vai funcionar. Tendo isso como clicado como enable, é legal, né? Você consegue fazer com que a rede fique operacional. Aí você vai e aplica. Sempre é importante que você aplique. Maravilha? Agora a gente vai fazer outras configurações, né? Que configurações? Interface Group. A gente criou uma interface Group na primeira etapa, que é a WLAN 5. Nunca se esqueça de colocar no grupo correto. Essa interface Group aqui é que vai efetivamente criar aí a rede WLAN. Então ele está reclamando aqui, né, que pode cair a rede e tal, dá ok, não tem problema nenhum. Né? E também você faz o que agora? Agora você vai ativar o Cisco Flex Connect, pessoal. Que é muito simples, né? Eu expliquei para você já o que é, mas na prática não tem muito segredo. Você vai clicar aqui em Advanced e vai clicar em Flex Connect Local Switching, Flex Connect Local Authentication. Feito isso, você só apenas aplica aqui e vai dar aquela mensagem de erro de novo e você aplica e tudo vai ficar bem. É isso que a gente espera, pelo menos. Né? Agora, né, pessoal, a gente vai partir para quê? Para a configuração de segurança, WPA2 Enterprise. Então, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu vou entrar aqui em segurança, vou clicar aqui em Layer 2, Layer 2, colocar WPA2, perfeito? E vou ativar aqui o 802.1x, que é a autenticação remota. Não vou ativar mais o PSK, pessoal. Ele vai permitir o quê? Que eu faça a autenticação externa à controladora. Maravilha? Depois que eu faço isso, eu tenho que apontar, né, apontar para onde eu tenho que fazer essa autenticação. Aqui na aba AA Servers. Então, tem o servidor que a gente já configurou aqui anteriormente. Vejam, 172.31.1.254. Perfeito? Já está configurado aqui. Feito isso, a gente só vai aplicar. Pô, esqueci só de alguma coisa aqui. Esqueci de aplicar a política da PA2. Agora sim, né? Tinha já uma desatenção minha. Feito isso assim, agora eu aplico. Perfeito, né? A configuração aí está feita com sucesso. Só reforçando aqui, você vai fazer a configuração de segurança e vai aplicar aqui somente a política da PA2. Então você vai selecionar isso aqui para que você consiga aí fazer a autenticação de modo correto. Lembrando que a autenticação vai ser feita via radios, pessoal. Enfim, agora vamos partir para a parte 2, que é a configuração do escopo DHCP e do SMNP. Então, como eu te falei antes, né, para você configurar esse escopo DHCP, você pode ter um servidor DHCP externo ou então interno. A gente está tratando aqui de uma rede interna, né, uma rede não tão grande assim, a gente vai colocar um servidor aqui e criar um escopo dentro da própria controladora. Mas num ambiente de maior porte, saiba que a gente pode fazer de uma maneira um pouco diferente. Tá bom? Então, vou clicar aqui em Controller. E vejam aqui as configurações, né? Vou ter que clicar aqui nas configurações, mais especificamente aqui em Interfaces. Aqui em Interface a gente já vai ver alguma coisa que a gente já configurou antes. Né? Haja visto que a gente já fez a configuração da WLAN número 5. Perfeito? Mas não é o que a gente vai mexer agora, né? Isso aqui a gente já configurou. A gente vai dar uma olhadinha aqui na área de gerenciamento, né? Management Interface. Vamos ver. O que é importante daqui? É importante que a gente tenha visto aqui essas informações, né, que a gente vai precisar depois. Endereço IP 92.168.200.254, a sua marcha de subrede, gateway, né, e o servidor DHCP primário, que não está especificado aqui. Perfeito? Então, como a gente vai usar a própria controladora como servidor DHCP, né, não mais o servidor radios, eu vou colocar o endereço IP da própria controladora aqui como endereço DHCP primário. Perfeito. A primeira coisa aqui, eu tenho que aplicar, né? Que o servidor DHCP agora é a própria controladora. E vou aqui em Internal DHCP Server. E vou colocar aqui o comando DHCP Scope.
no DHCP Scope, eu vou, como o nome já diz, criar, né, um novo escopo DHCP. Vou clicar aqui em novo. Perfeito, New. E vou colocar aqui, por exemplo, o nome do escopo, né, rede sem fio. Ou então pode ser também o rede cabeada, né? Enfim. Beleza, estou aplicando. Eu vou ter que configurar isso aqui. Apliquei. Aplicado, né, pessoal? Agora eu vou ter que fazer a modificação dessa rede sem fio. Cliquei em cima aqui e vou colocar o pool de endereços, né? Ou seja, o intervalo de endereços IP que eu vou permitir que as pessoas usem para que elas acessem a rede sem fio. Então vamos lá. Começa aqui em 192.168.200.240, né? Bem estreitinha o pool de endereços, né? 192 agora, .168.200.249. Então, um intervalo bem pequeno, né? Para que você aí consiga fazer o uso da sua rede. Perfeito, pessoal? Então, Status Enable. Não precisa configurar mais nada. Tem outros detalhes aqui, como Lease Time, né, que é interessante. Quem estudou a minha formação em rede de computadores sabe o que isso é, né, por que isso existe. Mas não vamos aprofundar nisso para o vídeo não ficar ainda mais longo. Perfeito, pessoal? Vamos colocar aqui as configurações, né? A configuração é a rede, né, que a gente está trabalhando é a rede 192.168.200.0, né, já que a gente está falando uma rede barra 24, né, que é 255.255.255.0, então vai de 192.168.200.0 até 192.168.255. Perfeito? Então, está feito aqui, a configuração está feita. Só não posso esquecer aqui do meu default router, né, para que o fluxo de dados saia, né, da rede, junto que é o 92.168.200.1, né, só a título de referência aqui, né. Esse roteador aqui tem uma subinterface, né, de gerenciamento, tá aqui, ó. A 0.5, né, gigabit 0.5, ela tem um objetivo, né, trafegar o fluxo de dados, e a 0.200 ela vai trafegar aqui, né, os tráfegos de autenticação. Maravilha. Então está feito aqui, está ativada, e agora eu posso aplicar as minhas configurações. Depois que a gente faz tudo isso, pessoal, é sempre interessante salvar as configurações. Então você pode vir aqui para salvar na memória ROM, né, na memória flash, melhor dizendo, e como consequência aí não perder essas configurações. O que acontece é que vai dar um reboot na controladora. De novo, não faça isso na área comercial, você vai gerar um ruído gigantesco, né? Agora a configuração está feita com sucesso. Depois de toda essa configuração, pessoal, o que acontece? Agora o nosso access point, né, ele vai ter um endereço IP, né? Ele vai ter um endereço IP para quê? Para que ele faça o túnel CAPWAP e estabeleça a conexão com a controladora, né? E como consequência também pegue aí o SSID que foi criado aqui na controladora, que é o SSID número 5. Se eu colocar o mouse aqui em cima, né, do access point, né, lembra que eu configurei um escopo de DHCP saindo de 240 até 249? Vamos ver aqui o access point. Gigabit Ethernet 0, ok, o 92.168.200.240. Então tá feito aqui, né? Então o nosso escopo de DHCP aqui foi pego por essa interface cabeada. Maravilha, pessoal. Então vamos continuar. Só reforçando, agora eu tenho um túnel, né, CAPWAP saindo daqui, chegando aqui na controladora para fazer a sinalização entre elas. Maravilha? Agora a gente vai configurar o Simple Network Management Protocol, o SNMP. Para que serve esse SNMP, pessoal? Esse é um protocolo que auxilia no gerenciamento da rede. Então você pode mandar problemas, né, enviar alarmes, né, para a controladora caso haja algum tipo de problema. Como é que eu faço isso aqui? Estou falando de gerenciamento, então nada melhor que clicar em Management. Vou clicar aqui em Management e vou fazer a expansão aqui do SMNP. O SMNP, cliquei aqui do lado, né, e vou colocar aqui em Trap Receivers. Trap Receivers, o que é o Trap, pessoal? O Trap, na verdade, é uma mensagem que a controladora, né, ou então o access point podem enviar
informando que há algum problema, algum tipo de incidente. Isso vai gerar um alarme na controladora ou então na sua plataforma de gerência. Tudo bem? Então eu vou criar aqui um perfil de trap. Então clica aqui em New, coloco Community Name. O que é Community Name? Né? Cada gerenciamento de rede, cada, digamos assim, uma panelinha, né, onde tem vários equipamentos de rede, né, aquilo forma uma comunidade. Né? Então eu tenho que criar uma comunidade, né, que nesse caso vai ser formada por uma controladora e um access point, mas pode ser uma controladora e vários access points. E com isso, todos que estão dentro daquela comunidade têm o mesmo ID, têm a mesma identidade. Perfeito? Então, eu vou colocar aqui o nome da comunidade, WLAN, SMMP. Perfeito? E o servidor aqui, onde ele vai se comunicar, né, que é o 172.31.1.254. Ou seja, aqui nosso servidor Radius lá vai servir também como servidor SNMP. Perfeito? Então está configurado aqui, está ativo. Eu posso inclusive ativar o IP Security, né, onde pode adicionar aí, criptografia e autenticação na sua rede, integridade também, dependendo aí da abordagem, mas esse assunto vai ficar para um outro fórum, porque senão o vídeo vai ficar com 4 horas. Aplico aqui a minha configuração. E, tendo isso feito, tenho aqui a minha WLAN SMNP, comunidade WLAN SMNP feita com sucesso. Maravilha, pessoal. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai testar essa configuração toda, né? Então, eu vou ter que entrar aqui no meu computador e testar, né, ver aí se eu consigo conectar com essa rede aqui. Em teoria, né, a gente fez tudo certo, vai conseguir. Então eu entro aqui no computador, entro em PC Wireless. Eu considero até um pouco defasada essa interface aqui, né, mas para fins acadêmicos vai nos atender. Para que a gente consiga acessar esse access point bem aqui, não basta, né, eu simplesmente fazer uma conexão tradicional. Né? Eu preciso aqui clicar em Profiles e criar um perfil novo aqui para que eu faça o acesso a essa rede, especificando a rede que eu quero acessar. Então, o nome do profile, eu posso botar o nome que eu quiser. Eu vou colocar de maneira bem tendenciosa TI com açaí. E ele checa para mim quais são aí as redes que estão disponíveis. Veja que o SSID número 5, que foi que a gente configurou, já aparece aqui. Mas eu preciso fazer algumas configurações a mais, né? Já que a gente não está usando o WPA2 tradicional, que é o personal, né? Então eu tenho que ir aqui, né, deixa eu voltar aqui, né, Advanced Setup, né, e com isso você vai fazer as configurações necessárias. Realmente aqui a gente vai atuar no modo infraestrutura. Vou obter endereço automaticamente. Já visto aqui que eu tenho, né, um servidor DHCP. O tipo de segurança que eu vou usar vai ser o WPA2 Enterprise, que a gente já configurou na controladora. E aqui a gente já configurou nosso servidor Radius, né? Porque quando a gente está falando de WPA2 Enterprise não é uma senha única, tá? Você tem uma série de senhas configuradas, né? Como se você tivesse uma grande empresa. Aqui no nosso caso o login name é user1 e o password é user. Vou escrever de novo para não ter risco de errar. User 1 pass. Perfeito? Então, o U maiúsculo e o P maiúsculo em pass, tudo junto. Feito isso, né, eu não preciso fazer mais nada. Eu avanço e torço para que dê certo. Né? A configuração foi feita com sucesso, maravilha. Né? Agora eu vou conectar a rede. Às vezes pode demorar um pouco, vamos cruzar os dedos para que dê tudo certo. Feito isso, eu venho aqui de novo em Profiles, escolho, né, o profile que eu criei, TI com açaí, WPA2 Enterprise, clico em conectar a rede. E com isso, você tem aí a conectividade com a rede. Vejam aqui, depois de eu configurar, funcionou perfeitamente. Uma coisa que eu sempre alerto vocês, pessoal, quando você está falando de uma interface gráfica, assim, a chance de errar é muito grande. Enquanto eu estava fazendo esse lábio, eu cometi mesmo um erro.
mesmo já tendo feito anteriormente, justamente para que a gente tenha um passo a passo aqui bem mastigado, como eu gosto de fazer. Eu tive aqui um problema na área aqui de WLAN, onde eu chego na área de Security, onde eu tinha colocado aqui a política WPA2, ela como TKIP, não como AES. Então só esse ajuste aqui já fez eu ter um problema e não conseguir conectividade com o cliente. Então sempre atento, passo a passo, mastigado, com calma, que você consegue certamente. Maravilha, pessoal? Então, com isso, nós fizemos aqui a configuração da nossa controladora com o Flex Connect, com o servidor remoto, fazendo com que a controladora tenha o seu próprio escopo DHCP, né, e como consequência aqui também com o nosso cliente aqui com o endereçamento IP, veja, 92685, né, então isso aqui é o nosso endereço IP que a gente configurou, né, anteriormente. A gente também configurou um outro escopo DHCP específico para a rede cabeada, onde o nosso access point aqui está, né, 9268.202.240. Maravilha, pessoal? Então, esse aqui é o nosso lab mais avançado, tá? Façam com calma, tem o material aqui na descrição. Qualquer dúvida me chame, mas sempre façam com atenção, porque vai surgir dúvidas aí, a pessoa vai dizer, ah, não funcionou. Não, faz com calma, faz passo a passo que vai funcionar. Maravilha, pessoal? Então, um grande abraço a todos. Eu te vejo no meu próximo vídeo.